Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje vamos continuar aqui com relatos de pacientes, histórias reais aqui para vocês. Estou aqui com a Melissa, minha querida paciente. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E primeiramente quero que você se apresente aqui para a gente. Claro, eu sou Melissa, quero também fazer a minha apresentação áudio descritiva. Sou uma mulher de 49 anos, branca, cabelos longos, um pouco grisalho, estatura mediana. Estou vestindo um macacão preto e aqui de frente com o Dr. Patrick para falar sobre a minha trajetória com a endometriose. Maravilha, maravilha. Adorei essa sua descrição audiodescritiva. Sim, né? Eu sou educadora, então faz todo sentido. Tenho certeza que vários alunos vão estar assistindo, então é importante fazer essa comunicação. Muito legal mesmo. Mel, conta pra gente um pouquinho de você, antes de propriamente entrarmos na sua trajetória da endometriose. Que se confunde, né? Assim, lembrando da minha vida a partir dos 11 anos, a endometriose já estava lá presente. Hoje, olhando para trás com 49, eu sei que desde os 11 anos ela estava lá presente. Mas eu sempre fui muito ativa, sempre fui... Você nem gosta de correr, né? Nem gosto de correr. A gente chega lá. A gente vai chegar lá. Não vamos queimar a largada. Fazer uma corrida perfeita. Mas sempre fui muito ativa, com atividades físicas, fiz balé, ginástica olímpica, tenho formação também de música clássica, então estudei no conservatório, sou formada em Direito, sou advogada e depois decidi ser professora. Falo que foi Quantas vidas tem aí, né? Pois é, você sabe que várias pessoas perguntam isso, quantos anos eu tenho? Pois é, porque, como você consegue encaixar tudo isso, né? Pois é. Eu acredito que é pela uma característica de ser muito curiosa, de gostar muito de mudança, e de querer sempre o melhor para mim, para as pessoas ao redor. Quando eu fiz Direito, essa era a minha ideia, de procurar justiça, de ir atrás da justiça, e vi que não era bem por aí, e segui o coração, que era a educação, e aí, quem sabe, eu consegui mexer um pouquinho mais na educação. E aí fiz pedagogia, que é a grande paixão da minha vida também. Maravilha. Olha só, que bagagem, né? Olha essa bagagem. A música... Eu fiz até um podcast com a Martinha, a Marta Kemp, uma colega super querida que faz uroginecologia. E ela é cantora, música, enfim. E a gente fez um podcast sobre arte e medicina. A gente falou bastante sobre música também. E música, para mim, eu adoro música. Eu faço todas as cirurgias com música, tenho playlist para XYZ e tal. E talvez, se eu pudesse dizer que eu tenho um trauma, é não ter investido mais em música, sabia? Poxa. Meus pais tentaram me fazer aprender teclado, piano e tal. Eu acho que talvez por não me identificar com a professora na época, eu acabei largando. Faz muito sentido. Mas hoje, olhando para trás, eu falei, putz, não devia ter largado, eu ia gostar tanto de saber isso e tal, quem sabe eu ainda não aprendo. Mas eu acho que música e arte tem uma conexão com a gente gigantesca, né? Que às vezes a gente não dá tanto valor, mas eu tenho uma paixão por isso daí. Que legal saber disso, que bom. E conta um pouquinho então, vamos lá, desde a sua primeira menstruação, então, como foi a sua vida menstrual? Claro, a minha primeira menstruação eu escondi da minha família, não quis contar para ninguém, pois achei que estava, não sei, não achei legal. Então, desde o primeiro momento, ela não foi, para mim, bem recebida, bem-vinda. Depois, é importante dizer que eu venho de uma família de mulheres muito fortes, todas. E a minha avó foi a primeira que descobriu, porque a gente morava todo mundo junto. E aí ela disse, e como é que tá as suas dores? E ó, se você puxar para sua mãe, você vai ter isso. E aquilo ficou lá no passado, depois pula 20 anos... E ela estava descrevendo os sintomas da endometriose, que era logo no primeiro dia uma cólica muito intensa. Eu tinha quase todos os Ds,
da endometriose, então eu tinha então a constipação e depois no primeiro dia a diarreia, uma dor muito forte, mas não tinha essa dor pélvica que é característica das mulheres. Ela foi bem silenciosa, digamos assim. Eu tinha os outros, mas não essa. E assim seguiu. A dor... Você enxergava que era normal? Claro. As mulheres enxergavam que era? Claro, era normal. Era também uma característica de fraqueza, então como que eu poderia ser fraca num ambiente de mulher, todo mundo muito forte, né? Minha bisavó imigrante chegou aqui no Brasil, já trabalhava, então como que eu poderia ter dores fortes? Hoje até penso, acho que era assim, uma dor pélvica intensa, mas por ser crônico, aquele limiar que de repente era 10 se transformou em 5, e aí o 10 eu deixei bem longe, só quando fosse 12 que eu gritava. Eu acredito. Você aprendeu a mascarar as suas dores, né? Claro. Jamais perdi dia de aula, jamais perdi prova. Jamais perdi um dia de trabalho e deixava meio que sentir as dores no final de semana, que era quando eu podia sentir dor. E, por outro lado, pensava assim, bom, como isso é característico da mulher, não vou tomar remédio todo mês. Eu me recusava a tomar remédio todo mês. E aí entra a atividade física, aí entra até a música. Eu então passava a andar, passava a fazer atividades ao ar livre, ainda não corria nessa época, mas sentia que se eu saísse daquela situação de dor e fosse fazer algo na rua, fosse fazer algo, tomar sol, eu melhorava. Se eu fosse sentar no piano, na época era um órgão, se eu tocasse órgão, eu sentia, não sei se era uma distração do meu cérebro ou se eu estava criando... os hormônios, eu mesma produzindo a serotonina, a dopamina, até mesmo a adrenalina, tudo. E com isso camuflou ou minimizou as dores, mas jamais, pessoas muito próximas jamais soube de dor de dor que eu tinha. Ninguém. Uma coisa, eu vou trazer um paralelo aqui que é importante. Quando a gente fala muito sobre hábitos de vida, qualidade de vida, e a gente é embasado em ciência, né? Então, vamos pegar o que você acabou de relatar aqui pra gente. Sem saber, você foi procurar algumas coisas, atividade física, a música, enfim, coisas de bem-estar, né, para você. Uhum. Sem saber. Existem trabalhos mostrando que a prática regular de atividade física consegue criar uma analgesia semelhante do que o uso de analgésicos anti-inflamatórios comuns. Tenho certeza. Né? Então, assim, você sem saber, você estava colocando a medicina da qualidade de vida, né, no seu dia a dia, e com isso você conseguiu minimizar seus sintomas. Né? Então, quando a gente prescreve, e não é fácil, né, para quem não pratica, não é fácil começar a praticar, quando a gente prescreve essas mudanças de hábito de vida para os pacientes, eu me atrevo a dizer que é a parte mais difícil do tratamento, né? Porque quem não está habituado, quem é sedentário, quem come mal, quem não dorme bem, mudar tudo isso é muito difícil. É muito difícil, né? Vamos até trazer um paralelo aqui. A epidemia de Mounjaro, Ozempic, o Wegovy que a gente vê. São medicações fantásticas, excelentes e que a gente deve utilizar, sim. Claro. Acho que quando tem sua indicação, são excelentes. Mas não é utilizar só isso e acabou, né? Tem trabalho já mostrando que quando da suspensão dessas medicações, muitos e muitos pacientes voltam a ganhar peso. Por quê? Porque utilizou a medicação, ajudou a perder peso, porque a pessoa não consegue comer, né? Realmente a tirzepatida, por exemplo, ajuda na queima de gordura e tal. Mas se aquela pessoa não mudou seus hábitos, claro, então volta. assim, suspendeu a medicação, continuou sedentário,
voltou a comer errado, você vai engordar de novo, né? Então a mudança dos hábitos de vida é muito difícil de ser atingida, mas é fundamental em tudo, né? Então quando você traz o seu relato da atividade física, dos momentos da música, né, trazendo o relaxamento, o desestressar, tudo isso ajuda muito a gente no tratamento de doenças dolorosas como a endometriose. Pois é, e não se falava disso. Não. Era algo que eu sentia realmente uma melhora, mas assim, em meia hora. Era impressionante, era uma caminhada no quarteirão. Eu sentia uma melhora, era incrível. Bem interessante, não imaginava. Mas sabia que algo estava, eu conseguia pelo menos controlar isso, porque o restante estava completamente fora de controle, né? E aí eu sigo, então... Mesmo sem saber se estava fazendo a sua parte. Pois é. E algo muito importante, porque a endometriose ela faz isso muito com a gente. Ela faz depois você olhar para trás e ver como é que era, como é que foi, o que eu fazia. A endometriose, ela faz você checar muitos pontos da sua vida, revisitar muitos pontos da sua vida. A endometriose é uma doença, eu sei que ela não é considerada autoimune, mas é um autoimune-like, que foi bom até digamos esse label, esse rótulo, porque ela realmente é uma doença que persegue mesmo a mulher, acredito que enquanto ela viver. Eu estou com 49 anos e ela está ali presente. A questão é seguir de mão dada com ela e sim procurar ter qualidade de vida e sim não deixar ela ficar na tua frente. É uma coisa que eu acabo falando e que é até talvez polêmico. Existem muitos grupos de mulheres portadoras de endometriose, né? E acho muito importante. Mas quando você coloca, por exemplo, um nome como endomulheres, no meu ver, você coloca a endometriose na frente do mulher. Eu acredito. Uhum. Então, eu acho que em momento algum a endometriose pode estar na frente da sua vida. Uhum. Entendeu? Você vai caminhar com a endometriose, mas existe vida apesar da endometriose. Claro, e com a endometriose. Exato, então a gente precisa existe qualidade de vida mesmo com a endometriose. Então a gente não pode deixar a endometriose ser maior do que você, do que ser maior do que a sua vida, do que ser maior do que a mulher. Sem dúvida. Né? Então eu acho que os grupos têm um papel fundamental, tanto que a gente já trouxe pessoas de grupos aqui para a gente falar dos trabalhos que elas fazem e tudo mais. Acho fundamental, tem uma importância muito grande, mas eu acho que a gente não pode deixar jamais a endometriose ser maior que a mulher. Né? Então, por isso que eu acabo não usando alguns termos como endomulheres, endobele. Eu acabo não utilizando isso porque, gente, a endometriose não pode ser maior. Né? A gente consegue dar um bom tratamento e torná-la parte da vida. É como o nome Vivendo, né? Uhum. Que eu acho fantástico esse nome, porque é isso, é vivendo, você vive ao lado da endometriose. Exato. E esse nome é perfeito, gostei muito. A ideia foi justamente isso, né? É. E quando a gente... Eu faço um paralelo com outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Eu não falo diabético homem, diabético mulher, né? Não. É um portador de diabetes, é um portador de hipertensão. Claro. É uma doença crônica que vai caminhar ao lado daquela pessoa pro resto da vida, sim. Mas essa doença crônica não vai ser maior que a pessoa. Não, e rotular, colocar numa caixinha, é uma tentativa de padronizar. E a endometriose, de forma alguma, tem padrão. Cada mulher reagiu de um jeito, cada mulher tem a sua história. E não tem... Todo mundo que no primeiro dia da menstruação vai ter uma diarreia. É característica da endometriose? Não necessariamente. A minha foi silenciosa com relação à cólica. Eu tinha pouquíssimo fluxo. Então, inclusive, por esse motivo, um diagnóstico tão tardio. Porque saudável, com atividade física, todos os exames em dia. Então, eu não tenho nada. Inclusive, eu concordava com os médicos. Tem razão, eu não tenho nada. Mas não pode jamais rotular. Antes
seria ótimo, né? Se fosse um checklist. Era mais fácil, né? Sim, era mais fácil. Mas não é. Que mais que eu acho interessante, hoje olhando para trás, para essa endometriose? Tive muita questão alimentar também. Então, talvez era o glúten, talvez era a lactose, e isso não fez com que eu tivesse uma relação tão saudável com o alimento, apesar de ter uma alimentação saudável, porque todo mundo comia sei lá, o pão, família espanhola, então minha avó fazia o pão para a gente comer no dia seguinte. E todo mundo ficava bem e eu não ficava bem. Então, muitos julgamentos. Mas por que você quer se manter magra? Você quer se manter alta, baixa? O que está acontecendo? E, na verdade, o que estava acontecendo é que eu estava inflamando o meu corpo, porque hoje eu sei que é uma doença inflamatória e que alguns alimentos como o glúten, a lactose, para mim, me deixava muito estufada, mas muito estufada, me dava muita dor de cabeça. Então eu passava a ter uma relação não tão legal com o alimento, a ponto de achar até que eu tinha um distúrbio alimentar, né? De chegar, poxa, será que vou ter que mesmo procurar uma psiquiatra para isso? Será que eu estou tendo desvio de imagem mesmo? Olha só onde vai parar. Né? Só que eu, ao mesmo tempo, uma personalidade muito forte, falei, não tem nada a ver, adoro meu pãozinho, é que realmente não tá me inflamando. Então eu desinflamava por um tempo, ia na nutricionista, cheguei numa endocrinologista comportamental, nunca te contei isso. Não. Cheguei numa nutricionista comportamental que me apresentava os alimentos e dizia, sim, isso aqui é um leite da vaca. Sim, isso aqui é uma farinha de trigo com glúten que é processada. Tipo, na primeira consulta ela oferecia um chocolatinho e ficava observando se eu iria comer o chocolate ou não. Sim. Gente. Sim. Olha só a que ponto. E eu vulnerável, porque eu fiz direito. Letras, pedagogia, ela fez nutrição, um médico, a médica, então eu acredito imensamente no que está falando, então de repente ok, então vou tomar o leite da vaca, beleza. Imagina, passava muito mal chegava no estômago, inflamava. Eu tinha uma sensação de estar grávida, assim, de estar uns 3, 4 meses, assim, estufada. É uma loucura isso. Com certeza. E passei por isso. Mas eu acho que assim, mostrar isso, né, é importante. Mas o que eu acabo ficando meio com algumas pulgas atrás da orelha é que você acaba tornando uma vida absurdamente restritiva para aquela pessoa. Claro. Claro. E assim, nada que seja muito restritivo é factível de ser feito por longos períodos. Claro. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ou uma pessoa que quer ficar mais forte, definida na academia, tá? Você não pode querer que aquela pessoa faça a mesma dieta de um atleta. Porque o atleta, ele tem um objetivo, tudo, tal, seja um fisiculturista, seja um atleta de futebol, de vôlei, de corrida, tal, ele tem um objetivo. Uma pessoa não atleta, ele não vai conseguir manter os treinos e ele não vai ver o propósito de manter aquilo por tanto tempo, né? E mesmo os atletas, eles têm os períodos de descanso. Claro. Então, eu falo, né, tipo, eu lembro sei lá, deve ter uns 15 anos, tinha um médico que eu sabia que era muito bom com ganho de massa. Tudo bem, ele prescreve anabolizantes, eu não vou entrar nesse mérito, mas não era o meu objetivo usar anabolizante, mas eu sei que ele até hoje é uma pessoa que entende muito de fisiologia. Então eu falei, eu sempre tive dificuldade de ganhar massa magra, e eu falei, quem sabe ele não enxerga algo que eu não esteja enxergando. E aí eu marquei na clínica dele e tal, e a clínica meio que quase que exigia que eu passasse pela Nutri dele também. Tudo bem, tá tudo certo.
E eu passei para a Nutri dele, e uma coisa que me deixou meio inconformado é que ela, basicamente, a dieta que ela me passou era frango, ovo e batata doce. Basicamente era isso. Imaginei. E aí eu falei, fulana, seguinte, que frango, ovo e batata doce vão fazer parte da minha dieta, tá tudo certo, eu entendo perfeitamente, mas eu te falei que eu não sou maromba, não quero ser maromba, eu já te falei que eu sou médico, que eu vivo no centro cirúrgico, eu não tenho como ficar carregando marmita para lá e para cá. Não, mas se você não consegue fazer isso, eu falei, não, vamos lá. Quando você é uma nutricionista, quando você é um profissional de saúde, quando você está lidando com pessoas, né? Você tem que ver as questões individuais de cada um. Né? Eu não quero e não vou carregar marmita para lá e para cá. Não tem como fazer parte da minha rotina isso. Então, dentro daquilo que eu posso comer num restaurante, dentro daquilo que eu posso comer dentro do hospital, dentro daquilo que eu posso pedir num iFood, enfim, nem te acho iFood na época, mas enfim, você tem que me orientar o que seria mais adequado para mim. E não simplesmente fazer um copy-paste, né, do que é mais prático para você e sendo ultra mega restritivo. Então, eu não voltei na clínica, é lógico. Claro. Nem cheguei a passar pelo colega. O colega me ligou depois, se desculpando, querendo que eu passasse com ele, mas eu não voltei. Eu vi que é uma clínica de maromba, então não era o meu objetivo. Não era só a tribo. Exatamente, exatamente. Então, assim, quando você vê algo que é extremamente restritivo, tudo bem. Se eu quisesse ser um cara marombeiro, tal, tomar anabolizante, enfim, não vou nem advogar nem se para sim nem para não, talvez fizesse sentido para mim, né? Mas para as pessoas, entre aspas, normais, essa dieta restritiva não cabe, né? Então, assim, quando você quer tirar tudo da vida daquela pessoa, né? Tipo, a gente sabe que a dieta Low Food Map é excelente para doenças inflamatórias. Sim, sim. É mesmo. Você consegue manter uma doença Low Food Map, uma dieta Low Food Map por longos períodos? Você não consegue. Você não consegue fazer um refogado, né, de cebola e alho, que faz parte da dieta de quase todo mundo, né? Minha mãe não faz um arroz e feijão sem um refogadinho. Claro. Né? Então, já não seria uma Low Food Map. Então, essas dietas mais restritivas, elas são difíceis de ser mantidas, né? Para dizer que são impossíveis, né? Mas e isso com a sua, com toda a sua bagagem de médico, né? Talvez quando eu fosse um adulto jovem, adolescente, estudante, eu não ia entender isso. Não, e iria aceitar, né? E aí cria um efeito dominó com a alimentação, que a alimentação é vida, a alimentação é alegria. A alimentação, inclusive, alivia momentos de dor. Sim. Você está com uma dorzinha, você vai tomar um chazinho, vai comer uma bolachinha. Por que não? Sim. Existe, inclusive, o conforto alimentar que nos remete à infância. Não tem efeito nenhum, mas quando eu estou um pouquinho com gripe, eu gosto de tomar chá e comer bolachinha. E me sinto bem. Sim. Né? Porque com certeza eu vou lá na casa da minha avó. Com certeza. Tem o termo comfort food, né? Comfort food. Então, claro. Tipo, eu sei que tá frio e minha esposa adora uma sopa. Então. Né? Eu como aquela sopa, depois eu como uma comida. Porque sopa não é comida. Eu sinto falta de uma substânciazinha. Eu amo sopa. Mas eu tomo a sopinha com ela, eu sei que ela gosta da sopinha e tal. Pra ela acalenta, né? Sem dúvida. Então, todo mundo tem alguma coisa assim, sim, né? Sim. Então, eu acho que demonizar a comida também é ruim, então, né? Mas você, quando, talvez por não saber, a informação, graças a Deus, hoje é muito mais divulgada. Tem os dois lados sempre, que é demais, todo mundo fala, mas ter acesso à informação hoje é muito importante. O que a gente tem que fazer, quem busca essa informação, ser mais criterioso, saber que site é esse, quem está falando, quem é essa pessoa. Mas essa internet, ela é fantástica, que foi inclusive devido a ela que eu cheguei a você, né? E que foram 5 médicos, você foi o 6º. E conta um pouquinho dessa trajetória aí. Foi na pandemia, um pouco após a pandemia, já em 21,
Eu tive uma dor muito forte mesmo, pela primeira vez. E acredito até que eu tenha desmaiado. E nesse momento eu falei, caramba, o que é isso? A minha mãe teve um câncer no intestino, curada, tá perfeita, linda, maravilhosa. Mas foi a primeira coisa que eu pensei. Eu devo ter alguma coisa no intestino. Até lembrei da minha avó falando que eu seria igual à minha mãe. E então é um tumor. E fui então para um proctologista. Fiz a colonoscopia. Quando eu saio da colonoscopia, porque é dada uma anestesia, uma dor intensa, e muito forte, que eu precisei continuar sendo medicada. Todo mundo foi sendo liberado e eu tomando medicação. E ele chegou até mim e disse, tá tudo bem, seu exame tá tudo tranquilo, não tem nada. Me explicou um pouco sobre o intestino, falou do sigmoide, o S do sigmoide e tal, e que ele quase não conseguia passar com a câmera, porque existia uma curva muito acentuada, mas que ele passou e, bom, enfim, como está a sua endometriose? E eu, endometriose, com acesso, tomando medicação na veia, no meu intestino, e endometriose não é dentro do meu útero. Ele falou, você tem que conversar com a sua ginecologista, fale com ela, e foi embora. E parei na farmácia, foi uma das primeiras vezes que eu tomei medicação para dor, porque eu não tomava. E, enfim, fui então com a minha médica, que talvez na época minimizou, disse que não, que poderia ter sido aquela minha dor, uma cólica de rim, que eu deveria, talvez até tivesse expelido nessa pedra e tal, mas não. E aí, endometriose. Comecei a pesquisar. E o lindo algoritmo começou a me mostrar a Sociedade Brasileira de Endometriose. Numa dessa, eu já tinha ido para um médico, para outro. Percebi que a endometriose, ela é muito associada a mulher ser fértil ou não. Como eu não quis ser mãe, apesar de ser extremamente materna, mas foi uma decisão nossa, uma decisão em conjunto, nós dois. Vou procurar um médico, então, de fertilidade. E ele vai saber da endometriose e ele vai me explicar. Então, fui na consulta, ele simplesmente nem me olhou. Ele só olhou um papel dizendo sobre endometriose e tal, e falou assim, não tenho nada que eu possa para fazer isso aqui, você tem que operar. E me dispensou. A consulta deve ter sido 2 minutos. Gente. Sim. E aí eu falei, nossa, como eu sou professora, eu tenho vários alunos e alguns me indicaram A, B, C, D, então continuei na maratona de buscar médico. E aí, Sociedade Brasileira de Endometriose, quem era o presidente na época? Não era presidente, ia fazer parte da diretoria. Tá bom, fazia parte da diretoria, Dr. Patrick. Consegui seu telefone próximo, inclusive, ao dia 17. Próximo, inclusive, ao de St. Patrick. St. Patrick's Day. Uhum. Eu tava de verde, não? Não. Mas eu achei muito interessante isso. Eu falei, cara, que legal, gostei. Então, vamos lá. Falei com a Priscila, que é sensacional, claro. Nosso xodózinho. Conversou comigo e me enviou um e-book. Na época tinha um e-book. Li todo esse e-book, todas as páginas, inclusive já sabia um monte de coisa que estava no e-book. Spoiler, vai ser a 3ª edição agora no começo do ano. Magnífico. E aí vai sair em português, inglês e espanhol. Muito bom, muito bom. E, ok, insisti muito com a Priscila e falei que o Dr. Patrick era o 6º médico e que eu estava com muita dor e tal. E tudo assim contribui, né? Chega um momento que tudo contribui e teve uma desistência. Tem uma lista que ela estava ligando para os pacientes, mas eu acredito
próximo a um feriado, alguma coisa assim. Então, o meu nome chegou. E eu falei, sim, vou. Então, de uma tarde para o outro dia, eu já estava no consultório. E eu lembro perfeitamente que eu já cheguei no consultório já com o diagnóstico pronto. Dizendo tudo o que eu tinha. E logo em seguida, depois você fez um stories e disse isso, da importância do médico ouvir realmente o paciente. Porque ele vem com uma história, mas ele conta tudo. E o diagnóstico está ali simplesmente para o médico falar isso. E eu lembro que voltando para minha cidade, voltando para Campinas, eu vi esses stories e eu falei assim, caramba, é isso mesmo, nunca ninguém me ouviu. A gente tem trabalho científico comprovando isso. Nunca ninguém me ouviu. E eu tenho esses stories gravados, que eu guardo com muito carinho, porque realmente alguém me ouviu. Os sintomas e juntou o A com o B com o C, formando a letra E de endometriose. Inacreditável isso. E aí, então, conheço a segunda pessoa muito importante na minha vida, que foi a doutora Ana Paula Carvalhal, que fazendo todos os exames com ela, com a ressonância, tendo o laudo dela, foi fundamental. Né? Além da competência, era uma pessoa, gente boníssima, super querida. Nossa, né? Eu fico emocionada eu já disse isso para ela, já disse isso para você e continuo dizendo que vocês realmente mudaram a trajetória da minha vida, do meu marido, da minha família, né? Enfim. E aí ela vem com um laudo e aí eu te apresento depois esse laudo, tô fazendo rápido, né? Tudo escrito e eu lembro que eu não prestei atenção na sua leitura e tipo, não sou eu isso. Eu tenho todas essas lesões. Era hipogástrico, intestino, na parte do sigmoide, nos 2 ureteres, lesões na bexiga, nervos pélvicos. Eu lembro que eu tinha algo um pouquinho próximo da lombar também. O nódulo mais difícil seu foi um nódulo que estava no S do intestino, grudado nas ilíacas e ao redor do ureter. Esse nódulo deu um trabalhão. Sim. E a gente conversou muito sobre a cirurgia, de todos os riscos. Eu lembro que eu tentei negociar se não podia ser após a pandemia. E aí eu vi o seu rosto assim pela primeira vez muito sério e disse, você está bilateral, né? Você está com a endometriose bilateral e está no intestino. A gente aqui está apostando, talvez, comprometer um rim. E eu lembro que você disse assim, o rim uma vez parou. Não é talvez como um outro órgão que a gente consegue, como um coração, por exemplo. O rim parou. E aí eu falei, então tá bom. E o grande X também, a pandemia foi uma época de incertezas, né? A gente não sabia como seria, quanto tempo, né? Por exemplo, até trazer uma experiência pessoal, né? Eu e minha esposa tentando engravidar, de repente a gente parou de tentar. A gente não sabia o que era a pandemia. E aí até que a gente virou assim, como se de novo, amor, não sei até quando vai tudo isso. A gente já não é mais novinho, né? A gente tinha o desejo de ter um filho. E aí a gente voltou a tentar e tomou decisão. Então, assim, a pandemia foi uma época de muitas incertezas, né? Ninguém esperava passar por aquilo, né? Então, tem muita coisa que no começo foram suspensas todas as cirurgias, né? Aí a gente começou a ver o impacto, principalmente nas doenças oncológicas, inicialmente mudou o prognóstico. Eu postergar uma cirurgia, né? Então, eu tava assim, gente, faço isso, não faço aquilo e tal. E aí viu-se, bom, vamos voltar com as cirurgias que a gente chamava de urgência eletiva, né? Então, eu estava com comprometimento ureteral bilateral. Gente, comprometimento ureteral bilateral, a chance de eu ter uma insuficiência renal é alta. Eu não posso ficar postergando mais isso, né? Não sei quantos meses mais vai até que a gente tenha uma vida normal pós-Covid, né? Então, por isso que a gente tinha que
ter esse tipo de conversas mais difíceis, talvez com a mudou cara um seu pouco mais rosto. sisuda, né? Isso, mudou. E aí, novamente, a importância de uma vida saudável, de uma alimentação tranquila, atividade física. A pandemia, eu não podia fazer atividade física nem ao ar livre. Então, parei de produzir Aquela endorfina. a endorfina, a dopamina, a ocitocina, tudo. E aí a dor veio. Eu acredito que foi isso, né? E as notícias, apesar de eu filtrar muito, assim como eu escolho o que eu alimento, eu escolho também o que eu escuto e leio. Faz parte da minha alimentação. Mas existia, por todos os lados, só notícias terríveis. E então piora tudo, piora todo, né? Cheguei a comprar uma esteira em casa, claro, mas... Não é a mesma coisa que correr na rua, Claro que não, com o sol bom batendo na nossa pele. E então foi isso, então a gente foi para uma sala de cirurgia muito rápido, sem eu pensar em nada e só pensar em que tudo daria certo, porque realmente a confiança que a gente criou em tão pouco tempo, com o laudo da outra radiologista, que também isso foi fundamental. Como assim? Então quer dizer que um médico radiologista pode conversar com um paciente? Porque para mim um médico radiologista, ele ficava naquela salinha escura, de laudo escuro. Ele estava aqui no espelho, ele sabia que estava lá, ou às vezes nem estava. Mas que era completamente inatingível. E é fundamental ele conversar com você. Claro! Nós fizemos, como foi tudo muito rápido, então eu fui à noite e eu passei com uma outra médica. Então foi feita uma triagem, dela perguntar tudo para mim. E se eu tinha feito inclusive o preparo intestinal para o exame de ressonância. E eu falei que sim. Eu sei que eu já estava me encaminhando na ressonância, ela veio novamente, estou com a doutora Ana Paula no telefone. Você fez direitinho o preparo. Eu falei, pode confiar que eu fiz sim. Se é uma coisa que eu gosto de fazer tudo muito certinho. E aí, isso também me deu uma confiança enorme, porque eu falei, nossa, realmente eu estou no caminho certo, né? Conto com a sorte? Não sei se conto com a sorte, porque eu busquei muito essa sorte. Com certeza. Então, não atribuo, assim, sabe? Eu fui muito atrás. Você passou por 6 médicos. Você procurou achar alguém que você se identificasse, né? Que conseguisse te explicar. Então, acho que isso é muito importante. Que você tivesse confiança, né? E assim como tem pacientes que passam por mim, depois passam com outro, tem com mais confiança em outro. Isso acontece, isso é do humano, está tudo certo. Sim, claro. Né? Então, eu acho que isso é perfeito. Você buscou o seu tratamento, você teve uma presença ativa na condução do seu tratamento. Eu acho que isso é fundamental. A mulher tem que participar. Claro. Não tem que ser nada imposto. E a família, a questão da família, né? Então, a minha mãe muito presente, o Paulo, meu esposo, também muito presente. Então, e eles... Minha mãe vive segurando ela, porque ela quer vir... Qualquer coisinha que acontece no exame, ela quer vir falar com você. Traz ela. Tá bom. Vou um dia apresentá-la. Vou adorar tomar um café com ela. Tá bom. E, então... foi muito rápido, agendou tudo para então fazer essa cirurgia. Eu vou interromper porque tem uma coisa importante que a gente não falou. Vou até tomar água. Antes da gente falar da cirurgia, do pós-operatório e tal, você contou discretamente sobre corrida, mas você esqueceu de contar sobre a Melissa corredora. Nossa! Maratonista. Sim. Então acho que é importante te contar um pouquinho disso também. Como eu disse, eu não quero saber só da endometriose, eu quero saber da pessoa. Claro. A corrida, ela chegou até mim numa atividade de bairro, de bem-estar, de movimento de saúde, de bem-estar do bairro. E então era o Dia das Crianças. E a minha irmã, que sempre foi muito atleta, se inscreveu para correr.
E então, claro, que eu vou também correr. Eu era pianista, órgão, falava vários idiomas, eu era desse estudo e a minha irmã era do estudo dos esportes. Mas vamos correr. Comecei a correr... Quantos anos você tinha nisso? Acho que 11. Olha só. Sim, primeira vez que eu corri. E logo, sei lá, vamos dizer 50 metros, 100 metros, comecei a sentir falta de ar, não conseguia correr. E é muito nítido isso para mim. Minha irmã ia, voltava, mais nova que eu. Vamos, Mê. Eu quase morrendo e ela lá maravilhosa correndo. E o meu avô então passa, como muito acolhedor, ele vai, abre a porta do carro e era uma perua Kombi e chama, entra aqui. Nisso entrou um monte de criançada, porque era um evento para criança, mas de quilômetros, né? Gente. Uhum. E aí entramos, todo mundo nessa perua Kombi. Chegou perto da linha de chegada. Que Claro, bonitinho. meu avô abriu. E eu e mais um montão de gente cruzamos a linha. Só que todo mundo denunciou muito que a gente estava roubando. E era um evento de bairro. Nossa, me marcou tanto aquilo que eu disse, não vou correr. Lá vem o rótulo, né? Não vou correr, não quero correr. Isso não é para mim, vou continuar no órgão, vou continuar no inglês, na língua francesa, na dança, e a minha irmã que é, então, atleta. E assim foi. Anos se passa, a corrida entra como condicionamento físico, para contribuir para melhorar a condição cardiovascular e tal. E começo a correr 1 quilômetro, 2. Num dia de dor, eu combinei com umas colegas que nós iríamos correr. Então, eu não iria cancelar jamais. Então, vamos correr. E foi imediato, logo depois, lá existe a Lagoa do Taquaral, logo depois de uma curva da Lagoa do Taquaral, a dor que eu estava sentindo, que estava bem presente, passou. Eu falei, nossa, que interessante. Então, eu passei tô com dor, eu iria para esse parque e eu corria. Foi assim que chegou a corrida para mim. Para tirar qualquer dor, né? A dor, claro, da endometriose, mas algo que estava me incomodando, eu também ia para esse parque e corria. Nesse parque, eu moro numa cidade pequena, de 1 milhão e poucos de habitantes, mas é uma cidade pequena, então todo mundo me conhece nesse parque, porque teve inclusive um dia que não foi só uma volta, foram quase 7 voltas nesse parque, que dá mais ou menos uns 35 quilômetros. Tava com uma dor boa, bem significativa, e foi uma alegria porque todo mundo, você já vai parar agora? Eu falei, não, ainda não, segura o coco, deixa o coco para gelar mais um pouco, e dando volta, e dando volta, e dando volta, e dando volta. E aí, então, nasce a Melissa Maratonista. A Melissa Maratonista. E aí começo a correr, a participar de clubes de corrida, e nunca ninguém soube de nenhuma dor que eu tinha. Claro que eu fiz um download de um aplicativo para saber exatamente o dia da minha menstruação e se caía no dia de alguma corrida importante. E claro que sempre caía. Claro, quase todas as minhas maratonas, primeiro dia de menstruação, segundo dia de menstruação, mas vamos embora. Vou deixar vou deixar de fazer isso? Jamais. E aí então começa essa questão da maratona, e aí faz primeiro 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21, aí 21 de repente começou a ficar muito fácil. Nunca é fácil, correr 1 quilômetro nunca vai ser fácil, mas você estava habituada? Estava habituada, anos e anos e anos. E aí, a sua irmã junto ou não? Não, ela é de outra cidade, ela é tênis. Hoje ela é uma grande jogadora de tênis, ganha bastante títulos e tal. E o Paulo, que sim, ele começou a correr um pouco comigo, ele é do vôlei,
E corria 1 ou 2 quilômetros, mas já fez uma meia maratona comigo. Cada um no seu ritmo. Tá Claro, certo. porque essa hora, cada um no seu ritmo. Mas fez 2 meias maratonas comigo. Que legal. E olha só a importância da atividade física e da história, né? Acho que formar a pessoa, não sei, é muito bonito tudo isso. O nosso corpo, né? Não foi feito para ficar parado, né? Não. Acho que isso é uma coisa importante. E só por curiosidade, quantas maratonas foram? Foram mais de 12 maratonas oficiais, mas eu corro mais do que maratona, já fiz 75 quilômetros. Caramba. No dia, às vezes, de maratona, sempre passa de 42, 195 metros. Chegar até a corrida, se faz um trotezinho de uns 2, 3 quilômetros, aí inicia a corrida, quando volta, ninguém volta andando. Geralmente a gente também dá uma outra corridinha para soltar, então no dia mesmo da maratona belisca ali 50 quilômetros, né? Caramba! E eu acabei sendo muito focada mesmo em corrida, e importante dizer isso. A gente falou de março, abril, existia então a maratona de Boston, que é a maratona mais tradicional, a maratona mais antiga dos tempos atuais. E, enfim, finalmente fui qualificada para correr Boston. E aí recebo o diagnóstico de endometriose. E estava na pandemia, desloca a data dessa maratona, talvez você não se lembre disso, mas eu pensei assim, ok, se a gente então fizer a cirurgia agora, eu vou conseguir correr em outubro, porque foi quando a data da maratona de Boston. Você disse, nós vamos ver, depois nós vamos ver. E é isso, eu entrei para a cirurgia pensando no meu futuro. Eu não pensei nos bilaterais, isso era com você. Não, era o Dr. Vitor, teve o urologista também. O Juliano. Isso. O vascular, o Rafael. Eu lembro do anestesista, José Luiz Mendes, de todas as instrumentistas. A minha cirurgia foi bastante longa, foi quase que uma maratona, até mais que uma maratona, acredito. Acho que umas 4, 5 horas, se não me engano. Acho que foi mais. Mas não, o que eu lembro, que quando eu voltei, que eu já estava tomando consciência, eu lembro alguma coisa, você conversando, falando para mim que foi tudo bem, mas que eu estava naquela sala e que depois eu ia para outra sala. E então aí a gente vai para um outro lugar e aí eu vejo o Paulo. E só. E aí começa lá no hospital com fisioterapia. Eu fiquei, acho que de 3 a 4 dias, mas imediatamente um pós-operatório muito, muito atencioso. Controle da minha dor. Toda hora chegava alguém para me dar medicação para tirar a dor, para que eu parasse de querer controlar a dor, para que eu sentisse a dor, né? Sentisse a dor no sentido... Era um dado importante para a gente. Né? Isso. O hospital mesmo conversando comigo, me explicando para eu prestar atenção nesse limiar e tudo. Então eu fui tomando consciência, né? E com fisioterapia, alimentação e tudo mais, visita do Dr. Vitor também no hospital. Enfim, saio do hospital, foi feito lapiloscopia. A gente fez corrobô, né? E também lapiloscopia. A gente começa com a laparoscopia convencional, mas logo já traz a plataforma robótica. Tá. E também eu fiz o corte, que eles chamam de como se fosse cesárea, né? Um mini fenestil para poder tirar o intestino. E na época a gente decidiu, como eu já estava com 44, 45 anos, a gente... E você não tinha desejo reprodutivo, né? Decidimos tirar o útero, foi super tranquilo, as trompas também. No diagnóstico também eu tinha os ovários numa posição chamada kissing ovaries.
Eu nunca mais vou esquecer esse nome. Então, ela estava bem. Estava bem. A sua é uma bela de uma endometriose. Sim, sim. Não à toa, a gente tinha uma equipe multidisciplinar tão grande, né? Então, o Rafa estava lá para caso a gente precisasse abrir os vasos, tinha um vascular em sala, mas a gente conseguiu não abrir o vaso, né? Comprometimento ureteral bilateral tinha que ter um urologista com a gente e tal. Intestino tinha que ter o Vitor com a gente, então por isso uma equipe tão completa. Foi uma linda equipe, que trabalho de equipe, fantástica. E depois vocês, acho que foram vocês 4 ou 4 que o Paulo faz a referência, chegou até ele, que ele estava me aguardando, e ele falou, nossa, porque demorou. Sim. E aí chega 4 médicos vestidos na pandemia como astronautas. É verdade. Tem tudo isso ainda também, né? Todo mundo vestido de astronauta. E chega até ele, caramba, e agora? Né? Eu tenho algumas fotos. Hoje eu vejo as fotos muito mais tranquila, mas não é algo que eu gosto de ver. Eu fiquei muito inchada, eu acho que foi muito fluido, né? Uhum. Então não gosto muito de ver, mas eu lembro que eu fiz um joinha de que estava tudo bem, mas eu olho aquela foto e falo, nossa. E acho uma coisa, eu gosto muito quando tem o parceiro junto. Uhum. E tem parceiros que nos marcam, né? Pela presença, por estar o tempo inteiro lá. E o Paulo é um deles, né? Então, ele sempre foi um cara muito presente com você. Né? Então, mostrando todo o carinho, o amor. E isso é, assim, pra gente nos traz muita alegria saber que a paciente está com alguém assim do lado, mas eu tenho certeza que muito mais para você é fundamental uma coisa assim, né? Ter esse amparo, esse acalento, esse amor junto, né? Nossa, essencial. E eu vejo o quanto vocês são conectados. Sim. Né? É muito legal ver isso. E a gente namorou 1 aninho só. Olha que coisa. Sério? Como não tem nada a ver, né? Anos e anos de namoro. Enfim. E aí o meu pós-operatório, a minha meta era essa. A minha meta era então a corrida de Boston, que se tornou virtual. Eu recebi todo um código que eu deveria me conectar para fazer a corrida virtual. A sua autorização foi caminhadas leves, moderado. Eu lembro que eu perguntei o que é moderado. Depende para cada um, né? Uhum. E eu já fui sentindo que eu conseguia progredir. Acredito até pelo histórico assim... Toda a memória muscular do seu corpo também, né? Sem dúvida alguma. Claro. Então, eu tive apesar de ela ter sido grande, a minha recuperação foi rápida. Eu conseguia andar, conseguia correr, conseguia fazer todas as minhas atividades, voltei ao trabalho remotamente, voltei ao meu trabalho. Então, assim, mas a minha mente era sempre no que tinha por vir. Não estava muito preocupado com a doença, com a endometriose. A endometriose passou a ser para mim uma questão de eu divulgar para todo mundo, de eu contar para todo mundo. Sendo professora em todas as séries, desde a educação infantil, ensino médio, aos adultos, eu encaixo alguma coisa, ou para falar para aquela mãe que foi pegar a filha na escola, alguma coisinha, eu dou um jeito, digamos assim, de falar sobre a mulher, de falar sobre cólica, de importantíssimo isso. Muito. Alunas que chegam para mim e falam, não estou bem, eu estou com dor, eu estou com cólica, fala baixinho. Eu imediatamente chamo alguma assistente de sala, eu tenho um olhar diferente, eu escrevo para essa aluna, eu escrevo para essa mãe, aí eu falo um pouco de mim, falo, fica atenta. Existem perguntas, por exemplo, de meninas já têm endometriose. Na verdade, endometriose acho que nasce com a gente, né? Então, muitas mães perguntam para mim, mas como que eu vou fazer o diagnóstico? Ela é uma menina ainda. E eu digo, é possível.
Existe o ultrassom que é feito na barriga. Hoje em dia, os radiologistas estão tendo o olho mais treinado para conseguir identificar a endometriose. Então, não precisa ela já estar com seus 18 anos, 20 anos, 21, para conseguir fazer o ultrassom e ver mesmo. Então, é possível identificar, então é possível tratar de repente, desde jovem. Com certeza, com certeza. Então, isso eu falo muito mesmo. E voltando à maratona também, eu lembro que você me contou uma história de alguma maratona presencial pós-cirurgia também. Claro. Que foi algo de divisor, assim, para você. Claro. Que eu tenho várias maratonas muito especiais. E essa foi na França, depois da virtual, de Boston, ok, mas foi missão cumprida, foi pá. Busquei tanto Boston, quando chegou nem foi tudo aquilo, né? Mas tudo bem. E aí chega Paris, vou para Paris, endometriose então sempre presente, converso com várias corredoras e descubro inclusive que corro para a divulgação da endometriose, algo assim. Então me conecto com ela para saber como é que tá, descubro que na França existe várias pesquisas, depois descubro que tem pela saliva você consegue identificar alguns traços, né, da endometriose. Existe até um programa de governo falando da importância da endometriose. Aí penso no nosso país, mas que depois chega isso. Hoje o SUS já olha diferente eu sou bastante atenta para a endometriose e então corro a Maratona de Paris. Com a maior, assim, pela primeira vez, zero preocupação de tempo. Zero preocupação de bater meta, de estar com o meu relógio que vai fazer o ritmo, nada disso. Corri o tempo todo sendo muito grata, porque foi uma consciência, o meu corpo sempre fez tudo o que eu quis, eu nunca deixei de trabalhar, nunca perdi nada. Uma doença que é limitante, que é crônica, que é inflamatória, que causa muitas coisas, e foi essa consciência, e o tempo todo, o Dr. Patrick, a doutora Ana Paula, todos os médicos, o tempo todo, quando acaba a medalha, ela é redonda, e ela tem vários ciclos, como se fosse, acho que 3 ou 4 ciclos que vão se fechando. E eu falei, caramba, é exatamente isso. São ciclos da vida. Então, eu descobri essa doença, eu fechei esse. Agora, qual é a próxima etapa? Então você fez a maratona, você fechou essa. Agora, o que passa? Agora a menopausa, né? E o envelhecer, muito acolhida. É nítido que eu sou muito grata por envelhecer com saúde, não quero me camuflar, nem tirar minha fisionomia. Então, aquela medalha foi muito importante, dedicada ao Dr. Patrick, fiz um post muito importante, dedicada à doutora Ana Paula Carvalhal, e eu quero aproveitar, inclusive, não foi só a Maratona de Paris que foi importante, a Maratona de Nova York foi muito importante, porque ela talvez eu estava com uma crise muito grande de endometriose e ninguém sabia, eu também não sabia, e eu fiz uma surpresa para você. Eu vou pedir, por gentileza, Mauri, sabe aqueles o que não tem, esse aqui que não tem a propaganda, isso, eu tomei o cuidado, tá bem discreto. Essa eu não sabia, gente. Sim, não claro, é surpresa, chama-se surpresa. E vamos lá.
lógico que eu ensaiei de falar, mas eu vou falar do meu coração. Essa maratona foi muito difícil para mim, foi muito importante para mim, por uma questão familiar. Mas você podendo diagnosticar, ter feito a cirurgia e ter a possibilidade de, inclusive, fazer outras maratonas após essa, que foi Boston e que foi Paris, eu quero te dar essa medalha. Esse golpe baixo. Que é um lugar que eu amo. É simplesmente a minha maratona mais querida. Todo mundo que me conhece sabe que é que eu mais gosto. Mas ela foi muito importante, ela marcou muito a minha vida, né? E inclusive com a questão da endometriose. Então ela é sua, porque eu consigo correr de novo. E vou correr de novo, claro. Mas graças por ter diagnosticado, por ter operado, por ter feito tudo com tanto sucesso, tudo, a questão do intestino, dos rins, do assoalho pélvico, nossa, e por aí vai. Então é isso, Dr. Patrick, é uma gratidão infinita. Eu Vou beber água. Eu me faço de forte nas redes sociais. Mas eu sou um chorão. Nossa, Dr. Patrick. E isso daqui foi golpe baixo que eu tô me segurando aqui para não chorar. E não tem nada que seja mais valioso para mim do que poder me conectar com vocês e poder de verdade fazer alguma diferença na vida de vocês. Sim. Então... E mudou a trajetória minha e de várias mulheres. Veja eu vivendo. Quantos médicos fazem isso? Quantos médicos dão voz mesmo para paciente, né? Quantos médicos vão além de ver simplesmente uma barriga? Principalmente o ginecologista, que olha para uma mulher e pensa assim, ela vai engravidar. E aí? E quando chega uma outra mulher que não vai engravidar, é como se eu estivesse indo num clínico geral. Então tem que ser valorizado, tem que ser dito. Eu digo para todo mundo o seu nome. Eu já te indiquei inúmeras pacientes. Eu já diagnostiquei várias alunas. E falei, vai com o Dr. Patrick. E depois só me conta. E mudou a trajetória da nossa vida, né? Do Paulo, da minha mãe, né? Eu estou viva, porque a minha cirurgia, ela estava correndo o risco, a minha endometriose correndo o risco de entrar, né, dentro do intestino, né? Um proctologista viu, poxa vida, né? E essa é muito importante. Dr. Patrick, muito obrigada mais uma vez. Gratidão. Eu não sei nem mais o que falar. Vamos continuar fazendo um trabalho lindo de divulgação, de consciência, né? Eu acho que eu não... Como... O que você gostaria de deixar aqui de recado final? Olha, o que eu gostaria de dizer é não só para a mulher, né? Para toda a família, para o homem, para o namorado, para o irmão mais velho, para o primo, ficar sempre atento, né? É uma doença que ela é silenciosa, ela é silenciada, mas que ela tem vários sintomas. Então, se de repente aquela menina não sabe, mas o pai dela está desconfiando, o irmão dela pode também apontar. Então é essa mensagem, é se informar, buscar sempre o seu melhor, o melhor para você. E se alguém disser não, vá para o próximo até alguém te ouvir, porque senão você é silenciada e corre o risco de perder não só a vida, mas corre o risco de perder a qualidade mesmo de vida, né?
eu consigo correr hoje. Eu vou fazer outra maratona de Nova York. E é isso. Queria agradecer todo o carinho. Não tenho palavras mesmo. Eu consegui me segurar aqui para não ficar escorrendo as lágrimas, mas de verdade, obrigado por todo o carinho. Claro, eu agradeço. E eu acho que o seu recado final é fundamental. Aqueles que estão ao nosso redor têm um papel fundamental, né? Então, se todos... A ideia é essa quando a gente faz o Vivendo. Não é só a mulher que precisa saber, não é só o ginecologista que precisa saber. Se todos sabem, eu consigo prestar atenção na minha amiga, na minha prima, na minha filha, né, na minha esposa. Então, todos podemos ter algum papel nisso e ajudar tantas e tantas mulheres que são impactadas pela endometriose. Então, acho que esse é o recado final. Estejamos cercados de pessoas que nos amem. E essas pessoas que nos amem estejam informadas, né? A gente tem tanta coisa à disposição, né? Nisso daqui. Então. Né? Nisso daqui a gente consegue ter acesso a milhões e milhões de informações. Mais uma vez, obrigado, né? Eu que agradeço. E para quem assistiu a gente até agora, obrigado por terem nos acompanhado.